Olá, queridos, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração nessa tarde. Estou feliz porque mais um dia o Senhor tem nos preparado, Tem nos dado esse dia para vivermos e usufruir de tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. Esse dia 2 de março de 2021, o mundo a cada dia está em desespero, está em dificuldades, e nós estamos inseridos neste mundo, passamos também pelo processo normal, onde o Criador, o Senhor, nos permitiu viver aqui até o dia que Ele quiser. A nossa vida aqui na Terra, temos que ser útil ao Criador, pelo menos tentarmos ser útil ao nosso Deus, porque Ele nos fez com um propósito de glorificar o Teu santo nome, de exaltar ao Senhor, de viver em novidade de vida para agradar a Ele. Queridos, nesse dia, desculpa aí, eu tenho um fundo musical aí, porque na rua aqui eu não tenho um estúdio para me poder estar gravando os meus vídeos, Então é bem próximo à rua aqui, e os meninos brincando na rua, que é bom, muito bom os meninos brincar na rua. Quando eu era criança também gostava muito de brincar na rua, então às vezes barulho um pouquinho. E também carro, moto, passa veículos, passa aí, e às vezes dá um barulho. Então pus aqui um fundo musical para ver se contém mais um pouco desse barulho aí, tá bom? Queridos, quero meditar aqui com você nessa tarde no livro do Gênesis, livro das origens de Deus, que Ele criou todas as coisas, no capítulo 3, vamos ler alguns versículos aqui, do Gênesis 3, versículo 1 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor nosso Deus. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, perante as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim. Ouvi a tua voz soar no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirás também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas, peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, lemos aí o trecho aí de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 24, que nos narra quando o homem pecou diante do seu Criador, abandonando a sua essência de obediência, a sua essência de servir ao Criador, dono de todas as coisas. O homem se enveredou por caminhos tortuosos. E a partir deste momento, a raça humana, toda a terra, né? Não o Éden lá, no início, lá que Deus criou o jardim, mas a terra a qual nós habitamos, ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Queridos, quero falar para você nessa tarde um pouquinho a respeito das sementes. Sabemos que existe duas sementes, né? Existe mais sementes, mas assim, para a geração de pessoas, gentes que veio ao mundo, existe duas sementes. Uma semente, ela é verdadeira, ela é da descendência do homem em relação com a sua mulher. Um homem e uma mulher, né, se ajuntam, se conhecem um ao outro e formam ali uma semente, né, através do óvulo da mulher e do esperma do homem, da relação sexual entre ambos, e ali é gerado no óvulo, no ventre da mulher, uma criança, um bebê, um recém-nascido. E através disso aí começa toda a raça humana. Só que lá no Éden, nesse capítulo 3 aí, nos narra a respeito de uma intervenção que houve antes de Deus estar ensinando o homem e a mulher sobre a relação sexual. No capítulo 2, do versículo 15, está escrito assim, do Gênesis, 2 e 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa morte não era uma morte física, né? Era uma morte da inocência. A partir dessa desobediência do homem, a morte passou a ceifar a vida do homem na terra. E quando a mulher ela dá esse ouvido para o diabo, que ali não é cobra, né? Ele é um querubim ungido que está conversando com ela ali. Era ungido, agora não, nesse momento não era mais, porque tinha sido expulso do céu, né? Com os anjos que preferiram desobedecer a Deus e obedecer a Lúcifer. Então eles foram lançados do início lá do céu, né, à terra. Essa terra a qual nós habitamos.
esse assunto é um assunto complicado, é um assunto muito difícil para a gente poder estar falando, mas o que nos dá a entender pelas explicações que a gente tem ouvido, né, de vários lados, é que no capítulo 1 do Gênesis já havia criação, já havia um Éden primordial, havia um Éden no início, não é isso? Porque a Bíblia nos narra que o diabo ele era querubim ungido, ele era um anjo que tinha muita confiança de Deus. Deus fez ele para poder servir e ser tipo um braço direito de Deus nos céus, né? E ele manipulava energia e produção sobre as águas, sobre a energia, né? Ele manipulava essas coisas, ele dominava a hierarquia desse ser angelical. Eles receberam de Deus poder para manipular a energia e a água. E se nós formos meditar no livro de Ezequiel, no capítulo 31, nós vamos entender que Satanás, ele tinha, no início, né, que Deus o criou, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Deus o colocou como um anjo muito importante. Para não ficar só nas minhas palavras, como eu li aqui em Gênesis capítulo 2, nós vamos lá daqui a pouquinho em Ezequiel 31. No capítulo 2, versículo 15, o que eu queria falar para todos nós é o seguinte, que quando Deus faz o homem do pó da terra, com a sua mão poderosa, e preenche o homem, aquele boneco, preenche com o seu espírito, Deus dá para ele a responsabilidade de ele cultivar o jardim do Éden e ele ser guardador desse jardim. Quando a mulher peca, porque havia uma falta, havia um vazio da presença do homem naquele local ali para poder estar guardando o jardim e os seres que ali estavam com ele também. E a mulher era a responsabilidade do homem, cuidar, zelar, guardar. E o Adão, infelizmente, ele deixou a desejar a sua esposa, a Eva, e ela ficou sozinha para enfrentar essa serpente, né? Para enfrentar esse anjo caído. E no capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus, a terra, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, no capítulo 1, versículo 1, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nesse início aí, antes do homem ser criado, havia terra. Havia mundo. E interessante que o diabo, ele comandava, né? Ele recebeu a terra para ele comandar, para ele guardar, para ele zelar. Só que quando ele quer se exaltar acima do Criador, o que acontece? Ele então perde esse direito e ele então é lançado por terra. Quando ele é lançado do céu para a terra, aí houve o caos no Gênesis capítulo 1. Dá para compreender mesmo nessa tarde? Então, quando ele perde este poder que ele tinha com Deus, que ele é lançado para baixo, houve caos nesse primeiro mundo que Deus criou, nessa primeira terra. Porque no início, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma. Por que sem forma? Essa primeira terra. Porque essa categoria de anjos que foram expulsos dos céus, veio para essa terra. Então virou um caos. Os irmãos percebem que aonde o diabo chega, há caos. Aonde o diabo chega numa família, por exemplo, ele induz um filho às drogas, uma filha à prostituição, a se vender o seu corpo. Induz o homem a cometer homicídios, suicídios. Não é um caos? Induz o homem a se embriagar, a deixar a sua família, a ir morar nos relentos.
nas calçadas, bebo humilhado, xingado, pisoteado. Os irmãos percebem como que o diabo ele faz na terra e na vida do ser humano, que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando a Eva ela dá esse ouvido, essa legalidade ao diabo, por que que Deus não destruiu o diabo ali, logo de início, quando Deus lançou ele do céu para a terra? Porque ele era sacerdote e ele tinha porção dobrada. Então Deus não podia, Deus podia e pode, né? Acabar, lógico, ele é o Senhor de tudo, mas ele não pode passar por cima da sua própria palavra. Então Deus trabalha com princípios, né? Com leis, com ordem. Nosso Criador, o Senhor de todas as coisas. Então o diabo ele tem um tempo, e nós sabemos pela Bíblia que ele sabe que ele resta pouco tempo para ele. Deus deu esse tempo para ele. E ele, então, seduziu a mulher, sedutor, né? A serpente, Nahash, né? No hebraico lá. Ele, então, seduz a mulher. E ele se transforma de querubim para serafim, que era a semelhança de uma serpente. E ali, então, ele induz a mulher a pecar, a dar legalidade para ele dominar a terra. Então, no capítulo 4 de Gênesis, vem dando continuidade a essa semente do mal, aonde Eva tem o seu filho, né, o Caim, que é o primeiro filho, depois em seguida nasce o Abel. Caim nasce primeiro, então ele tem o direito de primogenitura. E Caim, então, vem dando continuidade à obra de quem? Seu pai Adão? Do Criador, o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele vem dando continuidade ao trabalho do Lucifer, do diabo. E na primeira oferenda, porque eles eram ensinados pelo seu pai Adão a oferecer a Deus as primícias, né? Sacrifício de louvor e adoração ao Criador, que nos dá todas as coisas, o fôlego de vida, o ar que respiramos, o oxigênio que preenche os nossos pulmões, que traz energia para dentro de nós, vida. Nesse primeiro teste, nós entendemos que o Caim oferece com uma falha, um oferecimento falso, uma adoração falsa ao Criador. E Deus não aceita, mas em contrapartida o Abel oferece o seu melhor. Ele se entrega totalmente ao Criador. Então, meu irmão, ofertar a Deus exige primeiro o nosso ser totalmente a Ele, nos entregarmos sem reservas a Ele, com o nosso coração puro, com o nosso coração quebrantado, com a nossa vida, com todo o nosso ser em adoração ao Criador. Então, ali no ventre de Eva, tinha a semente do Abel e a semente do maligno, né? Porque o diabo tinha poder, Deus tinha expulsado ele do céu, mas ele tinha autoridade ainda na terra, e no jardim do Éden, aquela árvore, né, da semente do bem e do mal, que dava conhecimento ao homem, né, do bem e do mal. Então ele manipulava os seres ali que eram gerados, manipulava a energia. Ele tinha acesso a esse conhecimento do bem e do mal. E ele quis achar uma brecha, né? E achou na vida da mulher e do homem. E então implantou o seu mal na raça humana. E a semente do mal parou por aí não, continua ainda. Mesmo após o dilúvio, né? Houve também na semente ali do Cã, semente de Dan, que veio a dar continuidade a essa semente maligna. E o Senhor Jesus teve muito trabalho com essa semente, até lá no templo, né? Templo judaico, onde ele travou guerras espirituais e guerras verbais também,
quando ele chamou muitas vezes eles lá, né, de raça de víboras, filhos do diabo. O Senhor falando para eles que eles tinham por pai o diabo, porque o diabo era homicida desde o princípio e eles atendiam a esse quesito do seu pai desde o princípio. Eles eram homicidas também. Sumo sacerdote, soldados. O Senhor Jesus teve grande batalha. Mas ele honrou o Pai e nos honrou também, morrendo na cruz, sem pecado, se fez pecador por nós, assumindo essa forma para nos dar a vida eterna. Que bênção, né? Vale a pena servir a esse Senhor, servir a Ele, porque Ele fez tudo por nós e faz tudo por nós. E dentro de breve Ele vai arrancar o seu povo aqui dessa terra, porque a terra, cada dia, né, ela está doida para entregar esse povo para o Criador, para o nosso Deus, porque ela não suporta mais o pecado, as maldades que são cometidas em cima dela. Tem muitos assuntos para a gente comentar, mas não dá, o tempo, né, é curto, então o que vai acontecer? Vou ler aqui em Ezequiel 31, como eu tinha te prometido. Quero agradecer em especial ao Criador, né, de todas as coisas, também ao irmão Samuel Benini, que sempre estou acompanhando as suas lives, o irmão Gustavo, né, do 4SA Flórida. O irmão esteve aqui no Brasil, voltou, né, para os Estados Unidos, que ele tinha compromissos lá, e graças a Deus, graças ao Criador, o Senhor abriu a porta para ele, né, ele está trabalhando, né. Parabéns, irmão, que Deus continue te abençoando, te usando aí grandemente com o poder do Altíssimo. Também o irmão Neemias Gomes, gosto muito de acompanhar. Também aqui onde eu congrego, né, na Assembleia de Deus, pastor Reidimar, tem nos abençoado também com as suas mensagens, né, com os seus conselhos. Os obreiros aqui também, na igreja aqui em Montes Claros, a sua esposa, a irmã Edilene. Quero agradecer também essas pessoas, todos os obreiros aqui, a minha esposa Helenice, meus filhos, né? São uma bênção na minha vida, na minha família. Quero agradecer a minha mãe também, que Deus tem preservado, tem guardado, minhas irmãs, meus irmãos. São muitas pessoas que a gente tem que agradecer, né? Então, se eu for citar nomes aqui, eu corro o risco de errar. Mas, em especial, quero agradecer a todo o ministério, graças a Deus. Ezequiel 31 está lá na frente. Ezequiel 31 que nos narra aqui sobre o diabo, né, o poder que ele tinha diante do Altíssimo. Olha bem, Ezequiel 31, vou ler alguns versículos aqui, do 2 a seguir, de Ezequiel 31. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza? Deus perguntando, né? Eis que a Síria é um cedro no Líbano, e de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves dos céus aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os pântanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor,
Deus, como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos dos mais poderosos das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortarão e o deixarão cair, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves dos céus habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob seus ramos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos. Nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa. Cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ele passarão para o além, ajuntar-se-ão aos que foram transpassados a espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra do meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden, as profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Está vendo, queridos? Não está tratando de Faraó, um homem, está tratando de um anjo caído. Esse era Satanás. Só um minutinho, por favor. Este era Lúcifer, um ser que tinha uma grandeza tão grande, que dominava a terra. E se nós for ler Ezequiel, no capítulo 28, vamos ver também que Deus deu para ele muitas pedras, né, de sacerdote. Tinha 9 pedras, se não me engano. Sacerdote, ele era sacerdote diante de Deus. Por que que Deus exigiu, quando o povo saiu do Egito, exigiu que Moisés se fizesse a arca da aliança e a tenda da congregação? Porque o que existe lá nos céus reflete aqui na terra. Nós somos o espelho de Deus aqui na terra. Esse conceito de família, de nações, existe nos céus também. Que bênção, né? Então nós, aqui na terra, não é que nós resplandecemos lá em cima, não. É lá em cima que resplandece aqui embaixo. A expansão da glória do Criador. Por isso que a Bíblia explica, né, que a terra está cheia da sua glória. Deus é tremendo, o poder do Altíssimo é inconfundível, né? Não tem como, só Ele é Senhor de todas as coisas, só Ele é o Criador. Aleluia. Então,
O diabo era muito grande, o Lúcifer, né, era alto, era poderoso. As aves do céu se aninhavam nos seus ramos. As nações repousavam debaixo da sua sombra. Entenderam, irmãos, como que o negócio é tão profundo? E ele gerava frutos para essas nações. Ele era responsável. Então por que Deus não acabou com ele lá no início? Porque tem um tempo determinado pelo Criador. Tem um tempo. E ele foi colocado no jardim do Éden, recebeu permissão para que o homem passasse por aquele teste. Assim também eu e você, nós passamos por teste aqui na Terra. Não tem teste lá numa entrevista que você vai fazer no emprego, numa porta de emprego? Não existe teste. Testes e mais testes. Assim também é a nossa vida aqui na Terra. Nós somos um ser espiritual revestido de carne e sangue, provando de carne e sangue aqui nessa terra, vivendo carne e sangue aqui na terra. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui na terra. Mas a nossa morada não é aqui. Glória a Deus, né? A nossa morada é com o Altíssimo. A nossa morada é com o Rei da Glória. Voltar às origens, a Nova Jerusalém, o Éden lá no passado, lá na criação. Esse Éden perfeito, a árvore da vida, nós vamos participar dela. Então nós estamos passando um período de teste aqui na Terra. Enquanto que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele já está com os tempos dele contados já, acabando já, findando. Então é tempo dos gentios, né, da igreja. O tempo dos gentios está se acabando, porque foi determinado pelo Altíssimo. Aí vai começar o tempo de juízo de Deus sobre Israel e sobre as nações também. Então, meu querido, minha querida, vale a pena nós obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, crermos no poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Porque a recompensa, ela vem do Altíssimo Deus. A recompensa vem dele. Então eu estou gravando esse simples vídeo aqui, não tenho um computador, né? Tenho um celular aqui, que estou falando nessa câmera aqui com você. Uma pessoa que não sou perfeito, busco isso aí no Senhor Jesus, na sua pessoa. Sou pecador, arrependido, né? E muito simples, humilde, mas creio no poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Creio que Deus tem uma porta para você, meu irmão. Não importa a dificuldade, não importa lockdown, não importa. O importante é você ser uma semente de Deus. Uma semente do bem, uma semente que não se envergonhe daquele que semeou, que é o próprio Deus. O Senhor falou para Nicodemos, em João capítulo 3, os quais não nasceram da carne e nem do sangue, nem da vontade do homem e nem da vontade da mulher, mas da vontade do Pai. Esses que ele destinou, né? Predestinação.